Boa noite, estamos iniciando aqui pelas ondas amigas da sua rádio Estação da Luz. Hoje o programa Estação da Luz, né? Com a nossa convidada toda especial, nossa irmã Cristina Santos, lá de Recife, Pernambuco. Temos também o nosso irmão Alexandre, temos a nossa irmã Nacilda, o nosso irmão Francisco, lá do Rio de Janeiro, Nacilda, Alexandre e Elitelma aqui de Natal, e nossa irmã Cristina de Recife. Então, estamos aí, Natal, Recife, Rio de Janeiro. A Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz, ela tem um apoio da Casa Espírita Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Então, esse programa, o Estação da Luz, dentro da Web Rádio Estação da Luz, ele ocorre todos os dias, de domingo a domingo, a partir das 19 horas, e contamos, né, com a audiência dos nossos irmãos que estão no Facebook e também pela Web Rádio Estação da Luz. Você pode acompanhar nessas duas plataformas. Se quiser fazer pergunta para a nossa irmã Cristina, pode ser pelo Facebook, você faz, a gente passa para ela, ou pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp da rádio, 84 98168 48 98, e você participa conosco. Mas Cristina, meu amigo Francisco, Elitelma, Nacilda, os nossos amigos da Web Rádio do Facebook, aqui no Planeta Terra, para a gente começar qualquer reunião de cunho espírita, nós precisamos pedir a autorização, a permissão. E aqui no Planeta Terra, essa autorização, essa permissão, ela tem um nome de oração, de prece. E a nossa irmã Elitelma, companheira, espírito superior, né? Porque aguentar meu irmão Alexandre tem que ser um espírito de alta hierarquia, mais do que superior, de planos mais do que divinos, né? Então ela vai ser a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus. Obrigada pela oportunidade, pelas palavras carinhosas. Eu quero saudar a todos solidariamente e dizer que temos que, mais do que nunca, nos apoiar na fé e pedir a Jesus a inspiração para suportar as provações desse momento tão único em todas as nossas vidas. Vamos nos acalmar, vamos respirar e entoar a oração que ele nos ensinou, nos deixou como uma rogativa principal em momento tão único na vida, que ele pediu ao Pai a inspiração para passar por todas as situações. Então vamos a um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Segura nossa mão, nos inspira e nos conduz. É isso que temos que ter forte nesse momento. E nossa reunião que seja muito abençoada e muito tranquila, muito serena. Obrigada. Eu senti a vibração da sua prece aqui, minha irmã. Aquela prece do coração mesmo, né? Você representando a família, que hoje, nessa reclusão, a família, ela se sobressaiu de forma maravilhosa. Obrigada. Muito bem. Eu agradeço a você. Meu amigo Francisco, Sim. Eu sei que você nos preparou uma mensagem toda especial. Eu queria que você lesse aí para a gente essa mensagem, para harmonizar, né? Se fosse mais possível do que a prece da nossa irmã. Vamos lá. Eu estou aqui com uma, no plano carnal, a extraída do livro Roteiro, capítulo 2, de Emmanuel Francisco Xavier, Chico Xavier. No plano carnal, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido às suas percepções e limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona, para ele, à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender.
Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido, mas não absoluto, porque se transforma consigo mais vasto patrimônio de experiência. É torturado por indefiníveis anseios de retornar à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor da autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigatório a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se, a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize ao máximo os seus recursos no espaço e no tempo. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição e fixação dos dons de que necessitam para respirar em mais altos climas. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos climos de luz, marcando a própria senda com sinais de compreensão, de uma compreensão mais nobre de quadro em que sonha e se agita. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, descerrando-lhes leves notícias do prodigioso reino da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente, no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo ao bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria com que, mais tarde, desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Ok? Muitíssimo obrigado, belíssima mensagem do nosso querido Chico Xavier. Meu amigo Alexandre, você preparou um evangelho para que a nossa irmã possa ser dinamizada com esse evangelho, para que ela possa daqui a pouco soltar a sua verve? Ligue o microfone. Boa noite, Tavares. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, Francisco, Cristina, Nacilda. Que nós sejamos muito bem-vindos aqui nessa tarefa importantíssima de divulgar a doutrina espírita, sempre tão importante no mundo em que nós vivemos. Eu preparei sim, Tavares, tentando ajudar a nossa irmã. Claro que ela vai vir aí com toda a pesquisa que ela fez, a organização do tema direitinho, mas aí eu quis trazer, Tavares, do Evangelho segundo o Espiritismo, as primeiras notas que estão aqui no seu capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já que o clima é a reencarnação, vamos começar a entrar nela a partir do Evangelho. E aí eu vou fazer aqui a leitura do Evangelho e tem um pequeno tempo para a gente fazer um comentário. É assim que funciona?
É um tempozinho pequeno mesmo, em torno de um máximo 5 minutos, porque a gente tem Tá um ok, tempo de rádio, certo? tá joia. Então, vou fazer aqui a leitura do Evangelho, os itens 1, 2 e 3 do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 1. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo, do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Isso está em Mateus, no seu capítulo 16, versículos 13 a 17. Item 2. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João, que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias, que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Isso está lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 6, versículos 14 e 15, e no de Lucas também, no seu capítulo 9, versículos 7 a 9. Terceiro item e último, após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importava vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que eles falaram. Isso está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17, versículos 10 a 13, e Marcos, no seu capítulo 18, versículos 10 a 12. Bem, meus companheiros e companheiras de doutrina espírita, na verdade, essas passagens que foram selecionadas pelo o nosso queridíssimo Allan Kardec, no capítulo que ele reservou para tratar sobre um dos princípios que a doutrina espírita traz no seu bojo, que é a reencarnação, a doutrina da reencarnação. Essa pequena passagem nos demonstra o quanto aquela civilização hebraica já tinha na sua cultura enraizada a ideia da reencarnação. E aí, quando a gente vai na doutrina espírita e, por exemplo, encontra pesquisa lá no livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, a gente encontra o nosso queridíssimo Gabriel Delany nos trazendo todo um histórico de que a ideia de reencarnação é muito antiga, surge possivelmente lá com os hindus, né, e ao longo da história sai se espalhando entre os persas, entre várias outras civilizações. Portanto, quando Jesus vem falar sobre o tema da reencarnação, ele trata o tema da reencarnação como um tema natural em que o espírito encarnado deve ter conhecimento nesse mundo. A reencarnação é um dos princípios que norteiam a doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que, através da reencarnação, Deus nos dá um instrumento importantíssimo de evolução para as criaturas aqui, não só neste planeta, como em vários orbes do universo, que foram criados para que os espíritos se desenvolvam. É isso que eu queria trazer aqui para vocês como pensamento introdutório através do Evangelho de Jesus, e agradecendo a oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante para a humanidade. Meu amigo, muito obrigado. Deus que lhe pague. Fazia tanto tempo que a gente não se falava.
Porque pela internet, tá vendo como o coronavírus foi maravilhoso, até nisso. Minha amiga Cristina, também fazia tempo que a gente não se falava, só via WhatsApp. E você escolheu o tema reencarnação. Aí a primeira pergunta, eu queria saber por que você optou por esse tema tão maravilhoso e tão palpitante, que é a reencarnação. A Verbe e o seu conhecimento, o seu amor e o seu carinho, por favor, passe para todos nós. Graças a Deus. Boa noite a todos. É realmente uma alegria enorme estar aqui ao vivo com todos os meus amigos. Para mim, é a primeira vez fazendo uma live, nunca tinha feito palestra somente ao vivo, mas, como o nosso amigo Tavares falou, tudo na vida tem um lado bom, né? E, por incrível que pareça, numa situação dessa tão triste para todos nós, uma pandemia, né, global, nós encontramos alguns aspectos da consequência dela, como essa que nós aqui estamos participando, que une as pessoas, né? Essa pandemia nos trouxe essa possibilidade. Quem sabe ela não surgiu para fazer com que a gente pense da nossa importância e para que a gente refletisse sobre o porquê estamos aqui. E foi exatamente pensando nisso que escolhemos esse tema, reencarnação. É o começo de tudo. Pensando no que a gente está vivendo, Eu senti a vibração da sua prece aqui, minha irmã. Quem sabe ela não surgiu para fazer com que a gente pense da nossa importância e para que a gente refletisse sobre o porquê estamos aqui. E foi exatamente pensando nisso que pensamos... O som está retornando para mim. Escolhemos esse tema, reencarnação. É o começo de tudo. O som está retornando para mim. Pensando que a gente está vivendo... Aí, parou. Está acontecendo alguma coisa no som, Tavares. Eu não sei o que é, que eu estou ouvindo o meu próprio som saindo aí na gravação. Agora parou. Enfim. Vamos prosseguir, parou agora. Ficar ruim eu falando e ouvindo eu mesma aí na tela, no computador. Mas, enfim, a reencarnação é o início de tudo para nós. Quando nós pensamos a respeito do tema, nos vem à mente o seguinte: por que isso é tão estranho para algumas pessoas, quando deveria ser bem simples? O conceito de reencarnação, para muitas pessoas, parece estranho, parece novo. Mas, quando nós olhamos na questão histórica, nós vemos que antecede o próprio Cristo. E fomos buscar lá atrás o início disso, pelo menos para termos uma vaga noção de como tudo isso surgiu. Geralmente, todos nós temos uma dúvida. Quando colocamos os pés aqui na Terra, perguntas nos ocorrem na nossa mente. 3 delas são as principais. Quem sou, de onde venho, para onde vou? Essas 3 perguntas sempre existiram, desde que nós colocamos os pés aqui na crosta terrestre. E muito se tem tentado fazer para respondê-las. Nós percebemos que muitos filósofos, pensadores, teóricos, de várias áreas do pensamento humano e da ciência, tentaram e tentam ainda responder essas 3 perguntas. E nós achamos interessante os conceitos que encontramos em várias sociedades, em várias culturas milenares que passaram sobre a Terra, que trazem para todos nós importantes informações que nos ajudam a refletir e a tirar nossas próprias conclusões acerca dessas perguntas. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, vamos recuar um pouco no tempo. Antes de pensarmos no que seriam as conclusões, vamos ver como tudo isso começou. A gente fez um breve levantamento histórico, né, de onde foi que começou tudo isso, como os homens começaram a pensar que a vida existe e nós participamos dela, claro que ela existe, várias vezes, que nós voltamos para cá várias vezes. Então, encontramos o seguinte: na Ásia, entre 1500 e 1200 a.C., nós encontramos as primeiras citações sobre a reencarnação. E onde? Nos Vedas, que são as primeiras escrituras sagradas hindus, as escrituras clássicas.
bem lá atrás, 1200 a.C. Depois encontramos mais, recuando no tempo, vindo mais para perto da gente, encontramos em 600 a.C., nos tratados filosóficos hindus, os Upanishads, que é uma coletânea de parábolas. E eles falam claramente a respeito do termo e da reencarnação, do que ela significa. Mais ou menos na época do Cristo, encontramos um canto celestial belíssimo, é um poema épico, chamado Bhagavad Gita, que se constitui nas escrituras hindus mais veneradas. Então, a gente encontra também no Bhagavad Gita menção sobre a reencarnação. Na verdade, toda a base dela é a reencarnação. É muito bonito esse poema, porque é um diálogo entre Arjuna e Krishna. É bastante, bastante interessante. Aí nós vamos nos aproximando mais da nossa realidade e encontramos o conceito de reencarnação também no budismo. Interessante que o budismo fala, é que para eles o conceito mais ou menos resumido, que eles dizem que a reencarnação é como uma chama que continua a arder, embora o material que esteja sendo consumido permaneça eternamente novo. Perfeito. Exatamente, permanece eternamente novo. A gente só muda a roupagem, o material muda, né? Mas a estrutura, a essência é a mesma. E aí nós vamos nos aproximando mais e mais da nossa época. E o que é que nós concluímos? Nós percebemos que em 20 séculos, se estendeu esse conceito por mais de 30 países asiáticos. E através de 22 línguas. Isso não é pouco. Quando nós percebemos um conceito tão denso, tão bem estruturado, né, permeando todas as culturas, em 30 países, é muita coisa, se a gente levar em consideração quando isso começou, em 1200 a.C. Isso, o que a história nos conta, pode ter vindo mais de lá de trás. Fora da Ásia, a gente também vai encontrar menção da reencarnação na época dos druidas, que eles acreditavam, muito interessante, que os antigos heróis que eles tinham lá, os irlandeses, eles sempre renasciam. Quer dizer, só os heróis, mas que eles renasciam. Isso com os druidas. Com os egípcios, nós vamos encontrar menção da reencarnação através de Heródoto, Platão e Plutarco. Não é pouco, é muita coisa. Entre os gregos, encontramos também Pitágoras falando sobre o assunto, Menandro, Plotino, são pensadores da antiguidade. E na Pérsia, que hoje se chama Irã, nós encontramos também os zoroastras, que acreditavam na evolução animal e na evolução humana através do renascimento. Encontramos também no judaísmo. Os cabalistas mantiveram a crença na reencarnação no decorrer de toda a história escrita deles. Os fariseus, na época de Jesus, também acreditavam na reencarnação dos bons e na punição dos maus. Bem mais perto da gente. No Islã também encontramos os sufistas, que é aquela crença daqueles irmãos que fazem aquela dança muito interessante, né, com a cabeça inclinada assim. Então, eles também mantiveram a crença viva, né, desde a época de Maomé, referente à reencarnação. E no cristianismo, como isso aconteceu? Os primeiros cristãos, influenciados pela teologia judaica, através dos gnósticos neoplatônicos, sustentavam também o conceito de reencarnação. E bem pertinho da gente, e aí quando vai começar a nossa história e o nosso pensamento maior, a gente vai ver que no século II, depois de Cristo, na primeira escola cristã de Roma, era ensinada a doutrina da reencarnação, através do Mártir Justino. E em 185 depois de Cristo, o famoso teólogo Orígenes, que foi o maior mestre da igreja depois dos apóstolos, isso na opinião de São Jerônimo, ele acreditava e ensinava que Jesus havia existido na forma humana antes de ter nascido de Maria, e que ele representava a culminação de muitas vidas cheias de amor e abnegação. Toda a cultura, toda a obra de Orígenes, ela se baseava na reencarnação, que na época se chamava de pré-existência. E isso era fato na época. Como foi que isso mudou? Se durante 4 séculos da nossa era cristã, a doutrina da reencarnação fazia parte da teologia da igreja, o que foi que aconteceu para que isso mudasse? Pois nós tínhamos toda uma história na antiguidade
mencionando a reencarnação. Não importa o termo, mas pré-existência é sinônimo de reencarnação. E aí a gente conhece bem, para aqueles que já pesquisaram sobre o assunto, que é bastante interessante essa pesquisa, a gente vai encontrar uma mudança sobre isso em 325 depois de Cristo, quando aconteceu o Concílio de Nicéia. Foi lá que, por uma questão política, o imperador Constantino adotou a forma que a Bíblia tem hoje. Foi aí que a gente viu que foram tirados naquela ocasião alguns evangelhos, algumas passagens na Bíblia, que hoje são considerados evangelhos apócrifos, foram retirados de lá porque falavam com mais ênfase a respeito da reencarnação. E em 553 depois de Cristo, no quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla II, foi considerado amaldiçoado toda a doutrina de Orígenes e seus seguidores, e foi quando houve o fim do termo e do significado da reencarnação, e a substituição foi o termo ressurreição, que significa uma única vida. Ainda houve uma tentativa de resgate desse conceito durante o Renascimento, com Erasmo, Giordano Bruno, mas não foi adiante. Então, o que é que nós podemos entender disso? Se nós temos tantos e tantos anos com esse conceito existindo, claro que há um fundo de verdade. Muito antes de nós pensarmos que uma coisa não é real, nós temos que pesquisar e observar. E não apenas criticar ou dizer que não existe, porque simplesmente nós desconhecemos. Não é pelo fato que a gente desconhece que aquela coisa vai deixar de existir. Ela sempre existiu e vai continuar existindo. Então, onde chega Kardec com o conceito da reencarnação? Tem muita gente que pensa que foi Kardec que criou esse conceito. Não foi. Ele sempre existiu. Apenas os nossos queridos amigos espirituais nos explicaram isso muito melhor através do trabalho do nosso mestre Allan Kardec. Então, tudo que foi codificado, tudo que a espiritualidade nos explica, em toda a obra de Allan Kardec, é detalhar e nos explicar como tudo isso funciona. Como é que isso responde, então, aquelas 3 perguntas que colocamos lá no início? Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Quando nós pensamos na unicidade da alma, nós não conseguimos responder essas 3 perguntas, porque é um conceito muito limitante. Ora, se eu nunca existi antes, só existo uma vez e não vou existir depois, a primeira coisa que nos ocorre é, puxa, baseado em que critérios Deus, que é todo justiça e bondade, nos criou? Por que, então, ele criou uns com saúde, outros doentes, uns ricos e outros pobres? Quais os critérios que foram adotados? Quando nós olhamos dessa forma, nós podemos pensar, nossa, esse não é um Deus de amor, porque ele penaliza uns e beneficia outros, sem nenhum critério. Nos parece, dessa forma, olhando pelo lado da unicidade da alma, que somos seres descartáveis. Sim, o termo está correto. Porque se não há sentido de continuidade na minha vida, se eu apareci agora, Deus me criou, e em seguida, após alguns anos de vida, eu vou deixar de existir, não há um sentido de continuidade, portanto, não há evolução. Como é que nós poderemos evoluir se nós levarmos uma vida que, em média, na Terra, gira em torno de 60 a 70 anos, na melhor das hipóteses? Como? Não há tempo suficiente para isso. É sempre bom olhar todos os conceitos e aquilo que a gente aprende de novo à luz da lógica, como o nosso Kardec nos ensinou. Quando nós olhamos à luz da lógica, tudo se torna mais claro. É interessante não ter um pensamento tendencioso para que a gente não possa mesclar ou olhar de forma diferente para um novo conceito. Quando nós desviamos o nosso olhar para a unicidade da alma e olhamos para a pluralidade das vidas, o horizonte se alarga. Por quê? Porque nós percebemos
que, sim, Deus nos criou com muito amor, pois Ele é o amor, a energia primordial, e Ele nos quer felizes. E Ele, na condição de Pai amantíssimo, nos permite viver várias vezes. Nos permite voltar à Terra para que a gente possa refazer aqueles passos que a gente não conseguiu, não obteve êxito na vida anterior. Isso demonstra a grandiosidade do nosso Pai Celestial. Quando Ele nos permite voltar e termos o esquecimento, através do renascimento, daquilo que a gente fez antes, e a gente possa partir daquele ponto onde a gente aprendeu, porque as nossas aquisições intelectuais, elas permanecem no banco da nossa memória, que está sediado no corpo espiritual, não é aqui, no cérebro físico. Por isso que a gente lembra, às vezes, de coisas que a gente não sabe. Poxa, eu não aprendi isso em lugar nenhum, mas eu tenho uma facilidade para aprender. Essa facilidade, entre aspas, é uma lembrança anterior. Quando nós temos habilidades para aprender, por exemplo, idiomas, e determinadas outras coisas que, para muitas pessoas é difícil, e para nós, de repente, parece fácil. Isso é uma prova de que foi um conceito, foi um conteúdo que você já viu antes. Por isso, nós temos a facilidade para aprender determinadas coisas. Então, é a bondade de Deus, a amorosidade dele que permite que a gente retorne à Terra, para que a gente possa continuar evoluindo moralmente. Apenas dessa forma, nós podemos evoluir. E a lei que mais nos mostra isso é a lei de causa e efeito. Ela que nos mostra o valor de tudo isso que estamos fazendo. Pois, quando eu estou realizando atividades, elas são boas, elas estão dentro dos ensinamentos que nós recebemos do nosso Mestre Jesus, nós estamos caminhando na escala evolutiva para nos tornar seres, pessoas aqui na Terra melhores. E tudo isso, esses conhecimentos, eles passam para a nossa estrutura espiritual e permanecem definitivamente. Nós não perdemos os conhecimentos que adquirimos. Isso nos lembra uma reportagem que certa vez vimos na televisão, quando uma senhora de muito mais de 60 anos, quase 70, acredito que ela tinha mais de 70, estava sendo entrevistada por conta da formatura dela em um mestrado em medicina. E o repórter não foi tão educado e perguntou para ela: o que é que a senhora acha que a senhora ainda vai fazer com o conhecimento que a senhora adquiriu em virtude da sua faixa etária? E ela olhou para ele e disse: meu filho, eu já estou muito feliz por ter conseguido adquirir esses conhecimentos. E fico muito feliz de saber que talvez eu possa contribuir um pouco ainda com a idade que me resta. Mas o principal é que tudo aquilo que nós plantamos aqui pode ter sentido de continuidade, porque as pessoas poderão continuar o trabalho que nós iniciamos. A nossa irmã não era brasileira, norte-americana, não tinha certamente em sua religião essa informação, esse conhecimento da reencarnação. Nós poderemos colocar uma vírgula no que ela falou e dizer, com certeza, todos os conteúdos que ela adquiriu vão servir para os outros, que vão continuar o trabalho dela, mas para ela, enquanto estrutura, enquanto ser criado por Deus. Ela poderá retornar à Terra e, quem sabe, continuar aquela pesquisa ali onde ela parou. Muito bem, dona amiga, dona Cristina. Nós temos aqui 4 perguntas entabuladas do pessoal aí do WhatsApp, né? Nós estamos aí com 4 perguntas, mas a gente privilegia primeiro o pessoal aqui da nossa bancada. Alexandre, Francisco, Nacilda, tem alguma pergunta a formular nessa retrospectiva que ela fez de quase 2000 anos atrás, e também os primeiros, os pais da igreja, a origem de toda a sua turma. Alguém teria algum questionamento a fazer? Porque nós estamos aqui com 4 tabuladas e algumas aqui do Facebook. Diz, Alexandre. Eu tenho só uma observaçãozinha para fazer aqui, Tavares. Pois não. Gostei muito da explanação da nossa irmã, foi muito esclarecedora. E eu queria indicar aqui essa leitura aqui para todos, olha.
Reencarnação no Brasil, um livro do Dr. Hernani Guimarães Andrade, um grande estudioso da reencarnação no Brasil. Inclusive aqui ele sugere 8 casos de reencarnação que ele estudou aqui no Brasil, muito interessante. Ele fala sobre a pesquisa científica acerca da reencarnação. E aí eu queria que a nossa irmã, se ela pudesse depois, falasse um pouquinho sobre a pesquisa científica acerca da reencarnação. E aí, Tavares, posso responder? Ou você Lógico, não Okay. só deve. Tem a pergunta aqui, mas essa é interessante, mas a Cristina da Candelária, ela pergunta assim, quais as formas de encarnações que a gente tem aqui no planeta Terra? Mas a pesquisa do Hernani Guimarães é muito interessante e eu gostaria que você falasse dessa parte mais científica da encarnação, nesses 8 casos que o Hernani estudou detidamente. Ok. Fico feliz que Alexandre tenha tocado nesse assunto. Era parte ainda do conteúdo que eu iria colocar, e isso é bastante interessante. Nós trabalhamos com terapia regressiva, que anteriormente se chamava terapia de vida passada. E esse trabalho que foi desenvolvido, na verdade, um questionário que foi criado pelo Dr. Banerjee, na Índia, e ele já desencarnou e foi seguido pelo Dr. Ian Stevenson, ele prossegue, ok, como um dos melhores trabalhos já realizado sobre o assunto no mundo inteiro, que é seguido esse protocolo por vários outros profissionais, onde ele vai em busca de, geralmente, crianças até a faixa etária de 5 anos de idade, quando elas começam a mencionar, né, com riqueza de detalhes, vidas que elas viveram, porque elas começam a contar que eu não moro nessa casa, eu tenho outra família, e ela começa a dar informações para os pais sobre como ela vivia. E isso foi comprovado através de um livro do Dr. Ian Stevenson, que o título é 20 casos sugestivos de reencarnação, onde foi comprovado na Índia, que é onde ele aplicou os testes, né, que essas crianças, elas de fato estavam falando a verdade. Como isso pode ser dito que falaram a verdade? Primeiro que onde eles entrevistavam são aldeias bem distantes da cidade de Nova Delhi, e são comunidades onde as pessoas não têm muito acesso à informação. Lá não tem internet, não tem energia elétrica, enfim. Não teria como aquela criança ver aquilo na televisão. Sem chance, tá? A segunda coisa na Índia, ok, principalmente, não se contesta o que a criança fala. Quando ela diz que eu lembrei de uma outra vida, e como eles têm na religião deles a base é a reencarnação, isso é dado credibilidade. Então, o que foi feito? O Dr. Banerjee, no início, quando ele criou o protocolo de entrevista com os pais, depois fazia com a criança isoladamente, e eles iam em busca dos dados que ela dava. Quais dados? Dava dados como eu morei em tal lugar, eu fazia tal coisa, eu era profissional de tal coisa. E isso era investigado. Nesses 20 casos do livro do Dr. Ian Stevenson, foi comprovado através de documentos, ou seja, certidão de nascimento e de óbito, ok? Daquelas crianças da vida anterior que eles diziam que tinham vivido, e há casos bem peculiares, onde a criança dá a descrição da família, e eles foram até a casa, encontraram os familiares, e um desses casos, inclusive, que foi trazido ao primeiro Congresso Internacional de Terapia de Vida Passada no Rio de Janeiro, que tivemos a felicidade de participar e ouvir essa descrição do próprio Dr. Ian Stevenson, quando ele contou o caso de uma criança, um menino, que ele se negava a comer a comida da casta que ele fazia parte. Ele queria comer a comida da casta mais alta, que são os brahmanes, e ele se negou a comer, e durante dias e dias ele ficou sem comer, sem se alimentar, e a mãe dele botou a mão na cabeça e disse, o que é que eu faço? Meu filho vai morrer de fome. E ela indo até o mercado, indo comprar os alimentos para ele comer, contou aquela história para a feirante que estava atendendo ela. E ao lado dela tinha uma senhora brahmane, que estava ouvindo a conversa. E depois que ela se afastou, ela perguntou para aquela feirante onde morava aquela senhora e o que estava acontecendo. Enfim, ela obteve detalhes, obteve endereço e foi bater na casa exatamente do garoto. Quando chegou lá, né, ele disse que não queria comer de jeito nenhum aquela comida, e ela disse, tem problema, se a senhora permitir, eu trago aqui o alimento para ele comer. Como eles eram numa casta, que existe, se chama de casta lá, inferior a deles, ela não poderia cozinhar aquele alimento, mas essa senhora podia entregar, ele podia comer sem problema. Resultado, ele comeu a comida, todos os outros dias ele passou a comer a comida, e depois ele identificou aquelas pessoas como seus parentes.
e fizeram com que ele, já que ele dizia que ele era parente deles, agora aponte para a gente onde nós moramos. E saiu aquela fila literalmente indiana, colocaram ele na frente, os familiares atrás e ele lá. Seguiu e mostrou exatamente todos os locais, a casa que eles moravam, a casa de veraneio, tudo. Resultado, as famílias ficaram, logicamente, todos dão credibilidade, esse é um dos casos especiais que está no livro, comprovado, e ele ficou circulando entre as duas famílias. De fato, tudo que ele disse, que ele tinha morrido de um tiro, ele tinha a marca, inclusive, desse tiro, e foi comprovado. De fato, a outra família comprovou que ele tinha morrido em uma guerra de um tiro. Então, esse é o exemplo só de um dos casos, ok, tratado cientificamente através desse protocolo, criado pelo Dr. Banerjee, que era do Departamento de Psiquiatria de um dos hospitais na Índia, em Nova Delhi, e seguido pelo Dr. Banerjee, pelo Dr. Ian Stevenson, que também, infelizmente, já desencarnou, mas que continua as pesquisas com muitos outros pesquisadores, brasileiros, inclusive. Então, nessa parte, ok, a contribuição da ciência, referente ao que hoje nós chamamos de teoria da reencarnação. Ou seja, a reencarnação foi desconectada do aspecto místico e religioso e passou a fazer parte da ciência. Hoje a gente trabalha como uma teoria, é uma possibilidade muito lógica, inclusive. Cristina, nós estamos aqui na sala de estudo da Web Rádio Estação da Luz, né? Apoio do professor espiritual Fabiano de Cristo, na Casa Espírita Emanuel, do Maria do Pão, também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e o Movimento Espírita. O que eu gostaria de falar, para você e para todos os nossos ouvintes, tanto pelo Face como pela rádio, aqui, doutor Ian Stevenson, não é religioso, não é espírita. Hermano Guimarães, sim, é um espírito, trabalhou e verificou a luz do espiritismo. O Stevenson, não. Né? Ele começou a estudar isso, era um filósofo, era um mestre, era um doutor, mas não tinha nenhuma ligação assim, religiosa, muito menos com o espiritismo. Então, é um livro fora daquilo que você falou da área mística, que era mais ou menos a pergunta que o nosso irmão Soares, de Lagoa Nova, tinha formulado aqui. E o nosso querido Alexandre já se antecipou e já fez. O pessoal aí da sala, Nacilda, o Francisco, lá do Rio de Janeiro, tem alguma pergunta a formular? Porque nós temos mais aqui umas 3 ou 4 aqui do pessoal do WhatsApp. Você pode participar. O WhatsApp é 84 98168 4898. Pode digitar ou pode mandar mensagem de voz que a gente repassa aqui tranquilamente. Além do pessoal do Facebook. Alguma pergunta da nossa sala? Então, tem uma pergunta aqui muito interessante, eu achei assim, bem peculiar. Elizabeth da Silva pergunta: reencarnar dói tanto quanto morrer? Bom, vamos responder baseado no que o nosso querido André Luiz narra para a gente em vários livros. Bom, segundo ele, não. Os espíritos desencarnados não acham muito agradáveis passar pelo processo de encolhimento do perispírito. Pelo que ele diz, dá para perceber que talvez não seja uma sensação de dor, mas talvez aquela sensação de esquecimento, né? Porque deve haver, acredito eu, isso aí está saindo dos meus neurônios aqui, acredito eu que não deve ser muito agradável você começar a perder a noção de si mesmo, que ele coloca isso no livro, né? E daqui a pouco você não lembra mais nada. Eu acho que deve ser semelhante a quando a gente toma uma anestesia geral, eu já tomei algumas, né? E que você vai olhando para o médico, assim, daqui a pouco você vai perdendo a noção, vai ficando nebuloso, depois você apaga. Então, acho eu, ok, que deve ser alguma coisa parecida. Não creio que doa, porque ele não menciona nada sobre isso, mas talvez, como ele fala, não seja tão agradável, porque você perder a noção de si mesmo, né? Não se perceber mais como um ser total, integral, lembrando onde você está, aqui e agora, não deve ser muito confortável, mas não creio que doa, não. Acho que não. Eu nunca li nada a respeito do assunto, a respeito de dor para você reencarnar. Acredito que não. Muito bem. E nós deixamos aqui em stand-by, porque a pergunta... Congelou para mim. Foi uma científica. Cristina da Candelária, sua xará, pergunta assim, porque ela disse que já frequentou algumas casas espíritas, viu o palestrante falando de encarnações. Então, quais seriam os tipos, as variantes das chamadas encarnações aqui no nosso planeta?
Bom, pela característica do nosso orbe, que é de expiações e provas, então todas que a gente tem aqui, na sua grande maioria, são dentro dessa classificação, com exceção dos espíritos que aqui renascem na condição de em missão. Eles vêm, já têm evolução moral para isso, tem condição e evolução moral para reencarnar em outros orbes de categoria superior, mas assim como eles escolhem vir para cá por esse merecimento, pelo trabalho que realizaram aqui e terem atingido esse patamar de evolução, eles escolhem vir em missão para nos ajudar na evolução, muitas vezes em trabalhos grandes, como, digamos, o trabalho de Gandhi, vamos supor assim, é o nosso pensamento, que ele tinha a condição, talvez, de habitar um orbe, uma categoria feliz, e simplesmente aceitou e quis vir para cá para nos ajudar. O nosso querido Bezerra de Menezes, que tem a condição já de reencarnar num orbe de uma outra categoria melhor, ele diz que prefere aqui estar porque pode nos ajudar enquanto houverem irmãos em sofrimento. Então, acho que todos nós que aqui estamos numa condição mais ou menos semelhante e renascemos neste orbe, nesta categoria de expiações e provas, porque é um orbe que está na condição vibracional mesma que nós estamos. Então, nós precisamos estar aqui porque ele tem as condições adequadas para que a gente possa evoluir moralmente. Maravilha. Nós estamos aí com o programa Estação da Luz, aqui pela Web Rádio Estação da Luz e pelo Facebook, né? Direto aqui de Natal, Rio Grande do Norte, com a nossa irmã Cristina Santos de Recife, a participação especial de Francisco do Rio de Janeiro, nosso irmão Alexandre Inacilda, que está aí, vamos botar ela no ar, ela saiu, voltou, a gente coloca de novo. Aqui é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um. E, deixa eu ver aqui, o Júnior aqui de Macaíba, aqui pertinho da gente, nos perguntou algo bem interessante. Na Bíblia Sagrada, onde encontrar a tal da reencarnação? E, pelo que eu vi aqui, ele tem uma tendência meia evangélica, porque eu tentei argumentar com ele no Primeiro Testamento, disse, não, quero saber também no Velho Testamento, que na verdade não é velho, é primeiro, né? Mas ele queria saber, no ponto geral, na Bíblia Sagrada. Você teria alguma coisa que a gente pudesse aqui falar para o nosso irmão Júnior, ele acompanhando aí pela Web Rádio Estação da Luz, ficar satisfeito, querido? Ok. Eu não sei se o nosso irmão assistiu às nossas pontuações desde o início. No levantamento histórico que realizamos, é bastante interessante para todos nós, não só do protestantismo, mas de qualquer outra religião. Mas, basicamente, o protestantismo é a única religião que a gente percebe no planeta que não tem por base a reencarnação. Eu sugeriria para o nosso irmão que ele desse uma olhadinha no que aconteceu no Concílio de Nicéia, que nós falamos no início. Porque foi ali que tudo se modificou. Porque lá atrás, ok? Nós percebemos que a reencarnação fazia parte de todo o nosso conhecimento. Tinha o nome de pré-existência. Um dos grandes problemas que a gente encontra dentro da Bíblia são as traduções. Existe um trabalho magnífico que a gente encontra, 2 livros muito bons que a gente pesquisou, e tem um trabalho aqui dentro do computador sobre isso, mas é longo, não dá para explanar tudo aqui, que é a respeito das modificações que foram feitas na Bíblia por conta das traduções. É mais ou menos, a gente pode exemplificar como aquele exemplo do telefone sem fio. Quando a gente conta uma coisa para uma pessoa e ela vai repassar para outra, a última que recebe aquela informação vai receber totalmente distorcido, porque é da natureza humana. Eu escuto uma coisa aqui, mas quando eu vou transmitir, eu posso colocar um quê da minha informação, do meu conhecimento, do meu achismo, então isso altera. Quando tudo que Jesus falou foi escutado lá atrás, ninguém anotou. Todo o conhecimento, tudo que ele falou, foi transmitido por via oral. E isso foi repassado várias e várias e várias vezes, exaustivamente. Então, como que nós podemos hoje dizer que quando a gente pega em uma das traduções da Bíblia, que tem milhares de traduções, que ela exatamente confere a realidade daquilo que Jesus nos falou? Eu costumo dizer o seguinte: nós poderíamos retirar tudo que foi escrito na Bíblia e deixarmos apenas um sermão da montanha. Porque ali nós encontramos a essência do que Jesus quis nos ensinar. É isso que nos importa, amarmos uns ao outro.
perdoarmos os nossos inimigos. Se eu amo ao meu próximo, eu não vou fazer mal para ele. Não precisa mais nada. Só isso. Por que a gente vai se preocupar com detalhes, ok? Se nós temos o ensinamento primordial e fundamental. Nós encontramos essa frase de amai-vos uns aos outros como eu vos amo em várias culturas. Nós fizemos uma pesquisa também sobre isso, por pura curiosidade. E no pouco que nós falamos, no pouco que nós vimos, percebemos que em várias culturas encontramos essa frase. Inclusive na cultura maia. Quando lá atrás, há mais de 1.500 anos atrás, quando os nossos irmãos maias se encontravam, eles diziam a seguinte frase: In Lakesh. In Lakesh significa eu sou um outro eu. Eu saldo o seu outro eu, que sou eu. Então, se eu respeito o seu eu, que é um eu igual a mim, eu não vou lhe machucar. Quando nós vimos isso na cultura maia, achamos fantástico. Mas em todas as outras culturas, nós encontramos esta frase semelhante a que Jesus nos disse, ok? Mudam as palavras, mas o conceito, o sentido é o mesmo. Amai-vos uns aos outros. Só isso. Basta isso. Maravilha. Alexandre, Francisco, alguma questão? Nós temos aqui mais ou menos duas entabuladas e uma questão extremamente capciosa. Na primeira, ela faz tudo direitinho, mas na segunda, ela já apertou, vai apertar a gente. Mas, Alexandre, você tem alguma coisa para falar, meu querido? Pronto. Por enquanto, não. Maravilha. É a Cíntia aqui de Parnamirim, com relação à reencarnação. Ela perguntou assim: a gente tem direito de escolher as provas? Aí diga, é uma pergunta fácil. Até dizendo, sim. Ela disse, mas peraí. Ela pergunta. Congelou para mim. Tem direito de... Porque... Eita, tava... Melhorou? Congelou, querida? não vi nada que você falou. Parou sua imagem, repete. Vai. Então vamos lá, vamos começar do princípio. Eu não sei se onde foi que eu me perdi. A Cíntia aqui de... Tá me ouvindo, Alexandre? Alexandre, tá me ouvindo? Pronto. Sim, tô a me ouvindo. Cíntia, aqui de Parnamirim, aqui pertinho, ela pergunta assim: nós temos direito de escolher as provas? Aí eu até respondo, não, mas olha bem, se eu tenho direito de escolher essas provas, eu quero saber por que é que eu peço para vir pobre, ou um bandido, ou rico, né? Ela tem esse questionamento, já que a gente tem esse direito, se a gente tiver, a gente vai perguntar a você para saber por que que eu venho por esse viés de vir pobre de marré-marré, ou rico demais, ou então bandido, né? Eu nasci, vou vir para vir com todo respeito a uma pessoa que vai sair matando, traficando e tudo mais. Então essas questões aí, né, das aflições no planeta Terra, as pessoas que desencarnaram agora devido ao corona, isso estava nessa escolha, isso que ela até falou em relação ao coronavírus. Por favor, minha amiga. Ok, vamos lá. Bom, respondendo a uma das colocações, nós podemos, sim, participar da elaboração, da escolha do tipo de reencarnação que nós teremos, de acordo com a nossa evolução moral. Se tivermos créditos para isso, sim, nós poderemos participar, junto com o nosso amigo espiritual, da elaboração desse projeto. Mas a grande maioria de todos nós, como a gente não tem ainda evolução moral suficiente, então a gente não tem condição de escolher. É a mesma coisa que nós pedimos para uma criança escolher a comida que ela vai comer. Ela não tem condições de fazer isso porque ela não tem informações como nutrientes, que servem para ela, as vitaminas, minerais, enfim. Ela não tem essas informações. E a gente está nessa condição, podemos assim dizer, como crianças espiritualmente falando, porque como a gente não tem ainda total maturidade para decidir, nós ainda não atingimos um nível de moralidade adequado para isso, então os amigos espirituais escolhem. Então os técnicos da reencarnação, junto com os nossos amigos espirituais, escolhem, baseado em todo o nosso histórico reencarnatório anterior, do que será melhor para a gente na próxima vida, o que será mais eficaz para a gente aprender. Então, isso é feito. Mas se a gente tem créditos para isso, a gente pode escolher. Referente à questão de nascer como um bandido, como foi colocado. Não, ninguém nasce como um bandido, ok? A gente nasce com possibilidades e instrumentos para que a gente possa viver de forma
saudável aqui na Terra, mas a gente tem a questão das tendências morais que fizeram que a gente caísse na lição anterior, na outra vida, e essas tendências que a gente tem, elas nascem muito fortes, latentes para a gente. Então, se eu, em outra vida, eu matei muita gente, por exemplo, se eu participei da Primeira Guerra Mundial, se eu estava lá atrás, lá participando, digamos, com Hitler, ok? Fazendo aqueles experimentos. Na vida seguinte, pode ser que eu nasça com a tendência de querer fazer experimentos com as pessoas. Por quê? Porque talvez aquela vida tenha sido muito marcante para mim e eu vou nascer com aquela vontade de fazer aquilo. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher o que fazer. Não nos é imposto. É colocado o gênero de prova que a gente vai cumprir, mas não é imposto para a gente fazer isso ou aquilo. Isso a gente escolhe através do livre-arbítrio. Eu não acordei, nem ninguém acorda um dia e diz, eu vou ser bandido. Claro que não. A pessoa é colocada em uma situação, em uma família, que é a que ele precisa viver, para que ele se desenvolva. Ele não tem que ser bandido, ok? Ele pode dizer não àquilo. Ele pode tentar mudar a situação daquela família. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce de uma forma X ou Y. A gente nasce com as ferramentas para que a gente possa evoluir. Porque Deus, que é o nosso Pai, Ele quer que a gente seja feliz. Ele não vai nos construir, ok? Nos dar uma vida que a gente sofra. Então, e seria descaracterizar o próprio Deus, já que ele colocaria você para ser alguém contra a lei, alguém que vai fazer uma coisa errada, nunca. Isso não existe, ok? Somos nós que, através do livre-arbítrio, escolhemos ir por este caminho ou por aquele outro. Espero que tenha Muito bem. Alexandre, alguma coisa que você queira falar? Que nós temos... Eu tenho uma pergunta a fazer, Tavares. Aqui, nós estamos no finalzinho. Pode fazer. Pronto, eu queria perguntar à nossa irmã se a reencarnação ela é sempre um ato de liberdade do espírito ou pode existir reencarnação compulsória. Se ela pode existir, por que então ela existe? Em razão de que existe a reencarnação compulsória? Ok. Bom, a resposta é sim, existe reencarnação compulsória. Em que condições? Por que isso acontece? Ora, se nós viemos várias e várias vezes, digamos, para cuidar de uma determinada situação, que já está se arrastando há milênios, né? Uma vez que na espiritualidade 1000 anos não é nada, para a gente é. Na espiritualidade não, é um segundinho. Então, se eu passo, digamos, 5, 6 vidas para resolver uma questão, e eu não resolvo aquela questão, fica pendente, ou seja, e pior ainda, digamos que por conta do livre-arbítrio, eu cometi mais delitos em cima daquele erro que já tinha acontecido. Então, digamos que foi como uma poupança. Então, apareceu juros e correção monetária criados por mim, que piorou aquele débito que eu já carregava. Então, ficou uma coisa gigantesca. Então, aí eu desencarno. E chego do outro lado da vida, lá encontro os irmãos a quem eu prejudiquei e que, enfim, não ficam muito felizes de nos verem ali. E a situação que lá é a vida real fica pior, bem pior, desagradável, enfim. Mas, quando nós desencarnamos, nós temos a consciência do que fizemos. E muitas vezes a gente se atemoriza em voltar, porque sabemos o que vai significar, porque quando a gente está lá, fora do corpo, lá no mundo espiritual, a gente sabe exatamente o que a gente fez, a gente tem noção de tudo. Aqui a gente bota um verniz no rosto, fica tudo bonitinho, e a gente demonstra ser o que a gente não é. Mas no mundo espiritual não é assim. Então, nesses casos, quando o espírito ele se nega a reencarnar, ou por medo, ou por alguma outra questão, é colocado para ele, é imposto nessa condição por conta da necessidade da evolução dele, que ele volte para o próprio bem dele. Eu lembro de uma história que eu li, não lembro mais os detalhes, mas, assim, bem rapidamente, em algumas linhas gerais, para exemplificar isso, que havia um irmão que tinha errado muito, nasceu várias vezes e ele continuava errando no mesmo ponto. E aí, a espiritualidade, os técnicos, os amigos da reencarnação dele decidiram que ele tinha que nascer, mas uma condição assim bem difícil. Ele nasceria sem os membros superiores e inferiores, ou seja, sem braços e sem pernas. Era tronco e cabeça. E o nosso irmão nasceu, ele tinha sido suicida, me lembrei agora, ele tinha sido suicida várias vezes. E ele renasceu numa família que muito amava e cuidava dele, mas ele estava sempre buscando de alguma forma perder a vida, através da mão dele mesmo. Irmão, ele não tinha, mas ele tentava muitas vezes se matar. E uma certa ocasião ocorreu que levaram ele para a praia, né? Colocaram ele na praia, lá sentadinho, bonitinho, e o nosso irmão pensou que ali ele poderia morrer novamente. Foi o que ele fez, não tinha mão, não tinha pé, mas ele podia rodar o tronco, e ele saiu
rodando o próprio tronco, o próprio corpo, até entrar na água, que ele queria morrer ali afogado. E a família viu e o socorreu. Mas veja, o nosso irmão queria, mais uma vez, perder a vida, ele queria se matar. E por conta da tendência, né, ele tentou, mais uma vez, mesmo sem ter os membros inferiores e superiores, ele deu um jeito de tentar se matar. Não conseguiu porque a família não permitiu. Então, esse caso dele é um exemplo de uma imposição reencarnatória. Ele nasceu de forma compulsória, porque era para o bem dele, ele não podia ficar indefinidamente no mundo espiritual sem poder evoluir. Foi dado as ferramentas para ele, para que ele não cometesse suicídio de novo, mesmo sem ter os membros, ele ainda deu um jeito de fazer. Por sorte, a família não permitiu que ele cometesse novamente. Mas, sim, para o nosso bem existe a reencarnação compulsória para que a gente possa evoluir. Não podemos ficar estagnados. Eu acho que, Alexandre e Cristina, eu acho que o termo está errado, não é compulsória, não. É a encarnação amorosa. Porque somente o amor de papai é que faz com que a gente, nesses erros todos, tudo que a gente faz, e papai toma outro corpo, tudo, mesmo que seja sem braço e sem mão, mas toma aqui de novo. Então, é compulsória para a gente, mas eu vejo assim como o maior ato de amor de papai. E nós estamos finalizando, tem mais umas 3 ou 4 perguntas aqui, a gente não quer estourar o tempo, mas Sofia, aqui de Parque da Júlia, é um bairro aqui de Natal, pergunta assim: Jesus reencarnou na Terra ou encarnou? É uma pergunta. E dentro dessa pergunta, ela pergunta o seguinte: e ele ainda está reencarnando? Porque morreu há 2 anos. Eita, travou de novo. Travou. Travou, repete. Travou, agora voltou. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sofia, aqui do Parque das Júlias, que é um bairro aqui de Natal, ela pergunta assim: Jesus reencarnou ou encarnou na Terra? Reencarnou, que já teve diversas vezes aqui na Terra, e Jesus foi mais uma. E se ele ainda continua reencarnando ou parou de reencarnar, já é um espírito puro, e aí não reencarna mais dentro dos nossos conceitos? É a pergunta final. Você faz essa pergunta, já faz as suas considerações para a gente ir, como diz o outro, na linha de chegada, não da Fórmula 1, mas do nosso programa Estação da Luz. Ok. Bom, eu adoraria saber se o nosso irmão querido amado Mestre Jesus, né, vai voltar. Eu adoraria saber. Eu acho um monte de gente também adoraria saber isso. Eu não tenho essa condição de responder. Não tenho. Eu teria que ser um ser muito evoluído para ter tal informação. Assim como diz o nosso querido Chico Xavier, falava sempre que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá, né? Então não tem nem como buscar a resposta. E muito se fala a respeito da natureza do corpo de Jesus, que isso é um debate aí histórico e vai rolar ainda há muito tempo, mas nós acreditamos, por conta da teoria da reencarnação, né, da lógica, de que, como todos nós, né, fomos criados por Deus, assim Jesus também foi. Então, ele deve ter seguido um caminho de evolução, como todos nós vivemos. Acreditamos que nós, particularmente, aqui falando, né, não estamos falando pela doutrina espírita, em nosso nome, né? Acreditamos que deve ter sido uma reencarnação, porque nós evoluímos. Um dia nós chegaremos à condição de seres crísticos também, porque Jesus é o nosso governador planetário, deduz-se então que existem outros seres como Jesus, que cuidam dos outros planetas, enfim, de um sistema planetário, de galáxias. Imagine a evolução de um ser desse. Então nós deduzimos, pela lógica, que nós estamos evoluindo, e ele também evoluiu. Portanto, sim, acreditamos que foi uma reencarnação. Agora, se ele vai voltar e se ele precisa voltar, não sabemos. Acreditamos que não, né? Que ele atingiu um nível de evolução que aqui que Jesus, que Deus quer que a gente atinja, e por conta disso, ele é o responsável pelo nosso orbe, e só um ser da condição dele é que pode fazer um trabalho gigantesco desse. Portanto, acreditamos, nós particularmente, que ele não reencarnará, mas nós não estamos falando em nome da doutrina. Nós achamos, é o nosso achismo, né? Gostaríamos muito de saber, mas infelizmente não temos como saber. Enfim, e para encerrar, nós agradecemos enormemente, né, ao convite do nosso irmão Tavares, né, através da Web Rádio Estação da Luz,
por esse trabalho magnífico que está sendo feito agora. Parabéns a todos que tiveram essa ideia, é fantástico para todos nós. A gente continua trabalhando, continua crescendo, e o nosso trabalho não pode parar através dos veículos da mídia, da internet. A gente pode continuar realizando palestras, tirando dúvidas de todos, e todos nós, dessa forma, a gente caminha. A gente não pode ficar estagnado. Então, agradecemos bastante o convite e esperamos reencontrá-los outras vezes, ou por aqui ou por outros caminhos, quem sabe. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Tavares, Alexandre, obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos a você, maravilha. E para o Alexandre pegar um cabo na palavra, quer ver? Quais as suas considerações finais, meu amigo Alexandre? Diga aí. Eu queria agradecer igualmente a nossa irmã Cristina Santos, que nos engrandeceu muito aí com o seu conhecimento. Foi muito bom, minha irmã. Muito obrigado. Eu cresci muito com os seus conhecimentos, viu? E queria agradecer a Tavares e agradecer também esse projeto maravilhoso. A doutrina espírita, como disse nossa irmã, não pode parar. A Federação Espírita Brasileira estimula que a gente continue, através desses meios, divulgando a doutrina espírita, e principalmente nesse momento difícil de dor e sofrimento para toda a humanidade terrestre. Muito obrigado, meu irmão, e estou aqui a postos, esperando o convite para voltar. Então você me pegou e eu não peguei você, porque eu queria justamente já lhe fazer esse convite. Até o dia 31 agora, graças a Deus, todas as noites estão cheias. Dia 1, dia 5, dia 6, dia 8 e dia 20 de junho já estão. Fora isso, qual é o dia que você poderia vir aqui? E aí sim, você ser o nosso entrevistado. Veja aí qualquer dia que você puder. Como é que está a sua agenda? Dá para ser agora? Meu amigo, eu só não posso na terça-feira à noite, na segunda-feira à noite e na quarta-feira à noite. O restante pode me encaixar aí qualquer dia e horário, é só dizer o que é que a gente precisa fazer. Aqui. Certo, maravilha. E dia 6 é você de novo, né, dona Cristina, não é isso? Dia 6, se eu não me engano, na sexta-feira. Deixa eu ver na agenda. Peraí. Deixa eu ver na agenda aqui para ver se foi mesmo. Peraí, criatura de Deus, para você não botar aí no ar o negócio que não é. Deixa eu ver aqui a agenda do consultório aqui. Acho que é. É sexta-feira, não sei se é 5 ou 6. É um negócio assim. Dia 5. Errei por um. Mas olhe bem, eu quero também agradecer ao nosso irmão Francisco, que teve que se ausentar em atividades, como a função dele era a prece, era a mensagem. Também agradeço a Thelma também pela prece maravilhosa que ela fez, muito obrigado, ficamos emocionados. E a gente quer aqui agora fazer a nossa divulgação aqui da nossa web rádio, Estação da Luz, né? Pela Casa de Emanuel, a Casa Espírita Emanuel, o Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo Maria do Pão, o Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e também a web rádio Portal da Luz, que está colado e junto conosco nessa transmissão. E também o Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Amanhã, dia 18, nós teremos, a partir das 19 horas, o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo. Ele vai falar sobre o lançamento de 2 livros, Elos de Família e Jesus, o Amigo que Ensina. São 2 livros que ele lançou, psicografado, e ele vem falar sobre esses livros. Na terça-feira, dia 19, nosso irmão Altamir Cunha, aqui de Natal, vai falar também sobre um livro que ele escreveu, não é psicografado, um trágico equívoco sobre suicídio, certo? O nosso irmão Altamir Cunha é um dos maiores estudiosos dessa área da questão do suicídio. Na quarta-feira, dia 20, o nosso irmão Fábio Dionísio, cadeira cativa aqui já da nossa rádio, vai falar sobre artefatos, chips e aparelhos espirituais. Na quinta-feira, meu amigo Alexandre, minha amiga Cristina, Nacilda, e nossos queridos ouvintes da web rádio e do Facebook, estará também, no caso, só um momentinho aqui que eu lembrei de Facebook, e eu me lembrei que eu tenho que fazer isso aqui, né? Porque aqui a gente tem que fazer tudo na rádio, é uma maravilha. Na quinta-feira, nosso irmão Hércules Bruno, aqui de Natal, o irmão mais bonito da Cristina, da Regiane Bruno, vai falar sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade e os avanços tecnológicos, viu, Alexandre? Cristina, Nacilda e nossos queridos, que ali estão,
um bocado de avanço, isso nos anos 40, que só chegou, basicamente, 40 anos depois, já estava lá no livro, né? E na sexta-feira, nosso irmão Cláudio Palermo, lá de São Paulo, vai falar sobre o poder da fé. No sábado, a nossa irmã Miriam Yuca, de Jaguará do Sul, lá em Santa Catarina, um abraço para o frio de Santa Catarina, vai estar falando sobre o livro que ela acabou de lançar, Mediunidade, Farol Dentro da Noite. E fechando a semana, domingo, né? Daqui a uma semana, nosso irmão Gerson Oliveira, lá da Bahia de Salvador, vai falar sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Um livro já bem antigo, bem conhecido. E eu queria aqui falar da segunda-feira, dia 25, segunda-feira, não essa, mas a outra, é a nossa irmã Luísa Marteletto, de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, está fazendo um programa aqui conosco. E no dia 28, o nosso irmão Edmundo César, de Portugal, Lisboa, Portugal, vai estar falando. Sim, me perguntaram aqui, rapidamente, o que é que a nossa irmã de Las Vegas, a Luísa, vai falar. Conhece-se a árvore pelos seus frutos, a fábula do macaco e do peixe. Isso dia 25. E no dia 28, o nosso irmão Edmundo César, lá de Portugal, vai estar falando da arte. Ele é um artista espírita, durante muitos anos dirigiu aqui a Abrarte, está em Portugal agora, e vai ser um programa que vai ser feito em Portugal e Brasil. Ele lá em Portugal falando sobre a arte nas obras de André Luiz, e o pessoal aqui do grupo de teatro Persona vai declamar poesias, né? Então nós teremos Heloísa, nós teremos Vieira, e nós teremos nosso irmão Sandro aqui de Natal, fazendo esse intercâmbio Brasil e Portugal. E depois a gente vai divulgando aí as nossas possibilidades. Mas, Nacilda, você está por aí? Não estou lhe vendo para fazer a prece? Estou sim, estou aqui. Maravilha. Então, minha amiga, seja a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus para encerrarmos esse nosso estudo da noite de hoje. Sim, antes de tudo, antes de encerrar, eu terminei esquecendo. Todos os dias de manhã, às 8 horas, nós teremos segunda e sexta, nosso irmão Amadeu Ferreira. Amadeu Ferreira, que você conhece muito bem, Nacilda e Alexandre, ele vai estar aqui com a gente fazendo um programa chamado Nos Domínios da Mediunidade. Não é sobre o livro. Toda segunda e sexta ele vai estar falando da mediunidade, e aí botou com o programa Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira. E terças e quintas, o nosso irmão Nertan Jucá vai estar comandando o programa, conversando sobre o Espiritismo. Então, a base do Espiritismo, o que é, aquilo bem didático mesmo, que o nosso irmão Nertan Jucá vai estar falando no programa, conversando sobre o Espiritismo, toda terça e quinta, e toda segunda e sexta, o programa Nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira. São essas nossas informações. Nossa irmã Nacilda, por favor, faça a nossa prece. Muito obrigada a você, querida. Primeiramente, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos proporcionando, de estar participando desse momento, desses ensinamentos. Agradeço a Deus e a você, Cristina, que passou para nós nessa noite maravilhosa. É um prazer muito de conhecer e de sentir dessas palavras abençoadas que chegou até nós, para que possamos no dia a dia vivenciá-las. E ao nosso irmão Alexandre, e agradeço a todos, irmão Tavares, e peço a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria dê a cada um de todos os ouvintes nesse momento uma semana de muita paz, de muita luz, de equilíbrio e sabedoria, para que nós possamos atravessar esse momento que estamos enfrentando e sempre com fé e confiança em Deus superar todos esses momentos. E é sobre esse clima de paz, de luz e de amor que pedimos ao nosso Criador para encerrarmos com a prece de São Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a verdade. Onde houver
Alô? Estão ouvindo, minha gente? Pode falar, Oi, querida. Tavares. Sumiu um pouquinho a voz, mas pode voltar Oi. a prece, por favor. Nós perdemos o contato com a nossa irmã Lucilda, mas a prece de Francisco de Assis é uma rogativa maravilhosa, né? Há mais de mil anos que essa prece está aqui com a gente. Então, muito obrigado, a lembrança perfeita da nossa irmã Nacilda, agradecemos a ela perfeitamente. Meu amigo Alexandre, muito obrigado. Cristina, muito obrigado. A gente se vê dia 5. E, Alexandre, eu mando para você daqui a pouco o que é que a gente vai fazer. Muito obrigado a todos. Estamos nos despedindo agora do Facebook. Estamos agora só pela nossa web rádio Casa dos Espíritos. Muito obrigado, meus amigos. Forte abraço.